É um ato completamente político, mano, ser artista, né, velho? Hoje em dia também que tá tendo bastante crescimentos, né, de mais pessoas pretas nas orquestras, de mais pessoas pretas nas escolas e tal. E aquilo que eu falei, mano, por mais que tenha um crescimento de pessoas pretas lá, a gente tem que entender o que essa pessoa preta vai levar pra lá, né? Porque essa pessoa preta vai chegar lá, vai sentar vai manter tocado e só vai mostrar sua imagem e é isso aí, e o maestro vai criticar ou, tipo, chamar atenção, coisa do tipo, a pessoa falar, legal, então vou fazer o que você quer, ou realmente questionar, sabe? Mudar a voz de muitas pessoas que não puderam ter, né? Seja por trabalho, seja por qualquer tipo de oportunidade não conseguiram ter. Então, a arte é uma coisa que eu não digo que a arte exatamente salva. A arte, ela anestesia a gente de um mundo onde que, pô, a gente é atacado diariamente, mas a arte é uma das melhores anestesias que a gente tem de fugir de uma realidade, cara. E realmente, pra mim, o que realmente salva, mano, é a nossa identidade, cara. A gente ter mais identidade, assim, a gente começar a crescer cada vez mais e a arte estando junto com nós. Mas o que a gente consegue realmente ir, voar, seja em viagens, seja em coletivos, é a nossa identidade. Salve, salve, quebrada! Está começando o nosso terceiro episódio aqui do Comunica Favela. Então quero agradecer bastante quem deixou o like, se inscreveu no canal e viu o segundo episódio. E nesse terceiro episódio aqui eu trouxe também uma pessoa muito foda, ele que se chama Vitão, e ele é violinista desde os 11 anos de idade, ele que mora no Jardim de Abril, em Osasco, e ele é bolsista, né, mano? Ele foi bolsista, na verdade, da Faculdade Santa Marcelina, né? Quero apresentar primeiramente você, Vitão. Seja muito bem-vindo, mano. Pô, satisfação imensa, de verdade. É primeira vez falando em podcast, né? Então bate o nervosismo, mas não no nervosismo de timidez, na verdade. É o nervosismo de eu deixar de falar algumas coisas, porque quando se trata da minha área, assim, Sim. é tanta informação que eu não sei nem por onde eu começo, por onde eu termino, né? A gente só vai seguindo o fluxo aí, né? E é isso aí, né? É isso. E pra começar, mano, essa primeira pergunta que eu queria fazer pra ele, mano. Como é que foi seu primeiro contato com o violino, mano? Então, cara, o louco é que eu não entrei assim no projeto onde que eu comecei, falando, pô, violino é isso aí. Nem foi isso aqui. Foi, mano, quando eu comecei a entrar no violino mesmo, ainda eu tinha 11 anos por aí mesmo, como você falou, e eu era aquela criança estranha da escola, né? Que a gente Sim. era, tipo, excluída, assim, né? E o bom é que, pô, se a gente era aquela criança excluída lá do canto da sala, assim, a gente achava o máximo se ficasse em paz. Obviamente a gente não era, a gente era zoado por causa disso, né? Qualquer coisa, assim, que a gente tinha uma de diferença ou de jeito de personalidade, a gente era aloprado, né? Sim. Então, eu mantive uma personalidade, tipo, nem, tipo, de defesa, mas era bem defesa, porque eu não Sim. sabia nem me defender, era muito pelo contrário. E eu não era uma criança muito estática, diferente, por exemplo, da minha irmã, que ela é uma pessoa muito mais conversável, até hoje, ela é bem mais comunicativa, né? Ela fez teatro, né, na USP, Sim. então ela era outra pessoa, então, e eu era, tipo, o Vitor, ficava lá no canto, então... Com o tempo, meu pai achou no lixo um teclado, né? Teclado velho, assim, tava lá no lixo, assim. Ele conseguiu pegar uns cabos, assim, e eu toquei, tipo, de ouvido, né? E alguma música, eu toquei a música do Titanic pra minha mãe, e minha mãe viu um potencial pra mim, né? E através de contatos, assim, ela me falou exatamente do Projeto Guri. Esse Projeto Guri foi, né, na verdade, lá no Vila D'Alva, chamado Guri, Ponte Brasil-Itália. Era porque ele já foi fechado, né? Devido à baixa... Sim. A quantidade de alunos que teve lá e também devido a um desinteresse. E não exatamente um desinteresse que teve lá, né? E eu vou explicar o contexto, como que é o projeto em si. Mas entrei lá querendo aprender piano, e lá não tinha essas aulas, né? Eu fui ver vários instrumentos. Eu fui ver violoncelo, fui ver bateria, fui ver violão. Eu fui junto com a minha irmã, inclusive. Ela já tocava violão também, pra você ver. Ela era tão animada, ela já tocava violão também, né? Ela aprendeu no YouTube na vida. YouTube? Né? Então, na época era muito em alta. Não tão na época assim, mas, pô, 2010, 2011 era muito em alta aprender tutorial, né? A gente via muito vídeo tutorial aprendendo no YouTube, pá, enfim. Altos covers, né? Enfim,
isso nessa era alto isso. Só que é aquilo, não, o Vitor é aquele estranho do canto da sala. E quando eu entrei no projeto, assim, além desses instrumentos que eu mencionei, teve o violino. Eu não sei se eu escolhi porque eu quis, ou também que eu fui pro efeito manada de uma amiga minha que eu conheci, tava tocando lá também. Aí veio essa questão, porque eu conheci uma menina que tocava violino lá. Sim. E eu falei, mano, já que a minha amiga tá tocando, eu vou tocar também, né? Mas aí foi com o tempo, né? Tem nas aulas. E o Projeto Guri é um projeto social, né? Ele é de 6 a 18 anos, eu acho que ainda se mantém. E além da aula de violino, a gente tem aula de teoria e coral, né? Posteriormente, tem alguns polos, né? Porque o Polo Brasil-Itália é uma das unidades do Projeto Guri. O Projeto Guri é uma instituição onde que tem a sua sede na EMESP, Tom Jobim, no centro de São Paulo. Só que ela tem várias unidades, né? Tem o Ponte Brasil-Itália, o Polo Júlio Prestes, no qual que eu vou entrar depois. E daí, o que acontecia lá? Eu entrei lá no projeto e comecei a ter as primeiras aulas de violino, eu gostei do som, da música, e foi... Só que, fui pra aprender mesmo, mas porque, já tava lá, vamos aprendendo. Sim. E nesse efeito, se passou 5 anos, 10 anos e por aí foi, né? Mas, na minha primeira apresentação, eu entrei no segundo semestre de 2012. Eu me apresentei mesmo no primeiro semestre de 2013, porque as apresentações são semestrais, né? Tem ano de junho e de dezembro. E nisso, nossa, eu tava duraço, assim, tocando. Tanto que eu tenho esse vídeo até hoje de referência que eu mostrei, inclusive, nas redes, quando eu passei na faculdade, enfim, pra usar isso como exemplo. Antes eu tinha vergonha. Aqueles vídeos antigo, né? Que a gente criança, mãe, não quero nem ver, assim. Porque a gente... É automático, né? A gente sente vergonha da gente mesmo. Principalmente, quando a gente era aquela quando criança... tá aprendendo, né? Imagina. E nem só quando tá aprendendo. Porque a gente é aquela criança esquisita do canto, né? A gente quer escolher esse passado, né? Então, quando eu entrei, foi exatamente isso. Só que daí, com o tempo, foi em 2016, depois de muitas trocas de professores, pra você entender como que era o desinteresse dos alunos de lá, né? Tinha muitos alunos que, tava fazendo aquelas batidas de funk, né, lá, só que a instituição como o Guri, por ser aquela instituição também de querer pertencer a um certo conservatório, era música mais erudita, clássica e tal. Tinha as músicas mais populares também, que os professores elaboravam, só que era uma coisa mais dos professores. E muitos outros professores de coral, de teoria, não tinha tanta essa autonomia de trabalhar isso nas quebradas, né? E isso era uma coisa realmente a se pontuar. E então, as crianças, ficava no tédio, fazia barulho, causava e tal. Então, e as professoras mandavam embora e era isso aí, né? Caraca, mandava embora? Mandava embora. Escola. É tipo escola, sabe? Era igual escola mesmo. E, além disso, o que mais lembro até hoje, lá, eu acredito... Mano, duvido que não esteja lá ainda os instrumentos. Porque tem instrumentos nos polos. Então, imagina, um polo do Guri fechar e manter os instrumentos lá mofando, sabe? Então... eu acho que ou está mofando ou jogaram fora, sabe? Eu não sei o que é pior, né? Deixar mofar ou jogar instrumentos musicais fora. Mas creio que, enfim, eu não sei como que terminaram esses instrumentos que estavam lá nesse Polo Brasil-Itália, mas eu espero que, enfim, tenham pelo menos um final meio decente, né? Enfim, mas... No Polo Brasil-Itália foi meio que isso. E como que eu saí? Quando eu entrei nos grupos, né? Em 2016, o Guri... Ele tem os grupos infantos juvenis. Tem a orquestra de cordas, orquestra sinfônica, coral, coral de familiares, banda sinfônica com instrumentos de sopros, né? E pro meu caso, no violino, foi a orquestra de cordas, que eu entrei primeiro, que como que chega? Eu chego lá e já entro e toco? Não, tem processo seletivo. Como Caraca. Pois é. Processo seletivo não é uma coisa tão complexa para quem já está caminhando, mas geralmente chamam os alunos que já estão um pouco mais avançados, né? Chamado sequencial 2 e 3, né? Que também era dividido entre sequenciais nos guris, né? E geralmente os alunos mais sequencial 2 e 3... A professora mandava tocar um certo repertório, que é um repertório que eles pedem, né? E, além disso, um repertório de livre escolha, que é chamado em vários outros processos seletivos, né? De várias escolas e tal, que é pegar qualquer música que você aprendeu e tocar lá. E eles fazem a prova de banca, que a gente chama, né? Da área da área musical, né? Que é a prova de banca que você chega numa sala, igual essa, assim, vazia. Tá os professores lá sentados e é só você, a estante, a sua partitura e você toca. Imagina a tensão que é isso, mano. O silêncio que é. E não só isso, minha maior tensão era que eram muitos professores que eu não conhecia e eram professores, profissionais já, tocaram em vários lugares. Então,
esse sistema de pressão é um sistema que predomina até hoje, assim, em vários outros lugares. E quando eu toquei, eu nem acreditei que eu passei de primeiro, assim, eu nem tinha acreditado, sabe? E quando eu entrei, eu não tinha. Era uma criança tão esquisita que eu não sabia onde que eu ia entrar, sabe? Eu só fui pra fazer mesmo. E quando eu vi que era Inside Orquestra, mano, eu não sabia nem por onde eu entrava. Eu fiz amizade com um pessoal que toca viola, né, assim, tal, que... Daí eles entraram no naipe deles, que a orquestra é dividida por naipes. Tem o naipe de primeiros violinos, segundo, violas, violoncelos e contrabaixos. Sim. Aí um pessoal que eu fiz amizade e tal, entrou nesse naipe de violas, assim, eu falei, caramba... Vou entrar junto com eles. Eu nem sabia, assim. Eu falei, não, mano, você fica na parte dos violinos. E foi isso. Eu lembro até hoje que a gente tocou, pô, 4 estações de Vivaldi, bem conhecida, né? Alguns repertórios. Só que, mano, eu não toquei, eu dublei. Praticamente, mano. Era tanta música. Mano, eu faltei a primeira aula, assim. Eu lembro que eu tava viajando, eu faltei. Quando eu cheguei na segunda, cara, pô, os caras, tipo... Chegou o maestro e tal, eu cheguei lá todo nervoso assim, mas 1, 2, 3, 4. E, mano, a música rápida assim, eu falei, mano, por onde eu vou entrar, velho? Aí eu falei, não, já sei, vou dublar. E eu e um monte de parceiro meu tava dublando também, porque ninguém tem. Era muita coisa muito complexa, era muita informação. E, mano, depois disso a gente já teve que apresentar e pá, enfim. E esse primeiro semestre, né? Isso ainda em 2016, quando eu entrei e tal, toquei até o final. Foi muito marcante, foi muito bom, mas ao mesmo tempo de muito nervosismo, né? De muita pressão, realmente. E depois de uns anos foi isso, né? Eu comecei a tocar, mas eu era meio relaxado ainda nessas questões de tocar nos lugares, assim, na orquestra e pá. E daí, com o tempo, assim, que muitos amigos meus me ajudaram, né? Tipo, o professor começou a me encaminhar, entrando em outras orquestras e tal. E depois, em 2019 mesmo, no final, assim, que eu fui o Spala de lá, né? O Spala, ele é aquele... Spala. O que é Spala? Spala é o violino principal, né? Eu não sei, o nome, antes eu sabia exatamente o nome, então não vou muito aprofundar no nome em si, porque sim. posso errar muito feio. Mas praticamente, quando você vê um concerto de orquestra, até de banda, enfim, orquestra sinfônica e tal, entra todo mundo, né? Sim. Aí entra tudo na ordem. E depois de um tempo, antes do maestro, entra o último cara que geralmente ele é o violinista. E ele chega e passa a afinação. Ele é o Spala, porque ele é o responsável por toda a orquestra. Sim. E quando eu cheguei nesse cargo, assim, além de... O violino, o Guri, no caso, ele era um projeto muito conhecido, né, através do governo. E também ele conseguia chamar pessoas da Juilliard School, mano. Juilliard School é uma escola de Nova York de música muito alta, assim. Chamaram... E daí, eu me via como o Spala do lado de um cara estadunidense da Juilliard School. E o maestro era um maestro venezuelano. Tipo, da Venezuela, que era chamado assim, sabe? E o Guri tinha dessa, né? De chamar maestros que são de fora também, Caraca, enfim. que foda. Tanto que eu entrei, o maestro era francês, mano. E era um francês... Você entendia que ele falava assim? Como era a comunicação? Mano, então, era o maestro venezuelano, né? Que é o Diego Guzmán. Ele falava portunhol, mas a gente entendia ele muito bem. E o francês também, ele falava português, falava inglês também. São caras que realmente já foram por vários lugares do mundo, assim, né? Isso que é interessante. E... foi legal mencionar esse primeiro maestro, né? Ele é o chamado Thibaut, né? Esse maestro meu, eu já tive contato com ele muitas vezes. Ele me deu aula também de prática de cordas, que inclusive em 2017 eu entrei na EMESP Tom Jobim, só que não como aluno de lá, mas a EMESP também fornece cursos livres, né? E os cursos livres também pedem processo seletivo, todo processo seletivo que eu vou falar é realmente essa prova de banca que mencionou, né? E hoje em dia mudou algumas coisas, você manda vídeo hoje em dia, mas antes era tipo, você chegar lá e tocar. Era de música escolha. Aí o maestro também até que me conhecia, até chamou, tanto que se é na prova de banca, o professor ou o maestro, qualquer dessas pessoas te conhecem, você tem mais chance. Infelizmente, isso pra mim é uma das coisas mais absurdas que acontece, mas é isso, né? Você tem um certo... Pô, você é aluno de tal professor, então vou te chamar por isso. Isso é o que mais acontece. E quando eu cheguei lá, mano, essa banca, né, o maestro me chamou e tal, ele falou, beleza, vou te encaixar aqui e tal, beleza. Só que era isso, né, ele teve uma base em Paris, assim, na escola de Paris e pá, enfim. E quando... Você tem uma base nessas escolas mais da Europa, mano, é outra coisa, mano. É outra coisa. É realmente uma pressão muito forte, realmente uma exigência muito forte, coisa que no Brasil é incabível, mano. Não existe, não pode existir isso. Porque como pode ter uma pressão dessa num país onde que não tem aulas de música? Né? Não tem nem estrutura, não tem educação musical, sabe? Nem escolas particulares, sabe? Os caras não conseguem pagar alguém pra dar aula de música, sabe? Então, o que salvava realmente são projetos como o Guri, são fábricas de cultura,
estrutura, né? Que hoje em dia melhorou muito, sabe? Tem as orquestras filarmônicas, né? As filarmônicas que são orquestras fundadas por uma pessoa só e ela consegue organizar, assim, tem um investimento de fundar, então acontece, a orquestra filarmônica. E daí, tipo, entrando nessa com esses, mas ainda mantém essa estrutura, né, tipo, eurocêntrica, né, que eu digo, que é essa estrutura, tipo, de exigências, de tocar tal músicas, de você não ter autonomia pra questionar, pô, por que eu não posso tocar essa música, isso, aquilo? Você não podia. Nem que você não podia, você não conseguia fazer, porque a estrutura, a cultura é tão forte que você não tinha essa abertura de possibilidade de perguntar, pô, mas se eu tocar outro ritmo, se eu tocar outro instrumento, não tinha. Então, já era um padrãozinho que o pessoal já tinha que seguir, Lógico, mano. Isso desde quando você começa. Então, acho que a vida musical foi meio que isso. Depois de um tempo, eu entrei na Orquestra Sinfônica do Guri, né? E depois que eu espalhei a orquestra de cordas, e foi realmente uma emoção muito grande, assim. Foi a primeira vez, foi muito emocionante mesmo. E depois eu saí, né, do Guri. E eu saí, só que eu saí já dentro da faculdade. Como que foi esse processo de bolsa da faculdade, né? Como você entrou no Santa Marcelina com bolsa 100%. Exatamente. Isso foi em 2021, né, no meio da pandemia. Creio eu, que foi devido à baixa quantidade de alunos de música. E aí eles abriram essa sessão de conversar com o Guri, porque o Guri é o Guri Santa Marcelina. A faculdade é Santa Marcelina. Esses nomes não tem diferença, não tem muita diferença, não tem estranheza com isso, porque realmente são responsáveis as irmãs da Santa Marcelina, né? São irmãs, é uma coisa bem, tipo, católica, né? E lá, a faculdade, ela resolveu fornecer bolsas, uma bolsa chamada Bolsa Guri, que é uma bolsa social. E lá a gente não precisou fazer provas, tipo, de ProUni, assim, que, enfim, para você fazer prova de ProUni, você tem que fazer Enem, tem que fazer aí através do SISU, né, que você tem que fazer, enfim, entrar. Mas lá eu só fazia as provas que a faculdade mostrava, né, prova de teoria e prática, né, que a gente vai tocando. Tanto que quando você entra em qualquer faculdade de música, como na USP, tanto na Unesp, além das provas específicas que são de conhecimentos gerais, você tem que passar por essas provas também. As provas teóricas e as provas práticas. Mano, você vê que dobra o negócio. Mano, o bagulho é louco, mano. Então, tipo, quando eu entrei lá, só fiz essas provas. E do nada... E depois eu passei, assim, recebi a mensagem. Só que eu não... O meu foco... Você vê, o meu foco era, tipo, a USP mesmo, sabe? Porque eu nem conhecia a USP, eu não sabia como que era, eu não sabia como era a estrutura de lá. Mas quando a gente fala USP, a gente sente um poder muito grande, realmente, né? Porque, pô, mano, é uma faculdade do Brasil, da América Latina inteira, então eu quero entrar lá. Então a gente ia mais pelo hype do lugar. E quando eu entrei na Santa Marcelina, foi tipo, mano... Então, bom, foi a primeira... Foi uma oportunidade que eu falei, mano, é isso aí, pá. E em 2021, já tinha 20 anos, eu já tinha realmente desenrolado muitas coisas, já tinha uma personalidade também, né? Era pandemia, então eu tinha muita ansiedade também, era o dobro e pá. Mas quando eu entrei, a gente entrou por vídeo, né? A gente não... Era tudo por Zoom, assim, né? Nossa, ainda mais música, né? Tipo... Você não tinha noção como eram as aulas de coral, mano. Quem viveu sabe, assim, era aquela tinha um microfone melhor, assim... Mano, como que eram as aulas de coral, você tem noção, velho. Era por janelas, assim, por Zoom. Aí a professora desligava tudo, tipo, tu falava, não, gente, todo mundo muta, é só essa pessoa desmuta. A pessoa cantava assim, beleza. E quando juntava todas as vozes, é a pior coisa, porque era áudio caseiro, mano, é tudo caseiro. Ou seja, podia vir, tipo, mano, meter o meu celular aqui, vou gravar com o meu celular. Latindo. Mano, tudo acontecia. Mano, quando juntava, era um terror, cara, porque era difícil. E a gente entrou no final de outubro, assim, sabe, na faculdade, presencialmente. Então, quando a gente entrou lá, aí que eu vi uma estrutura absurda da faculdade em si, né, mano? Era muito grande, assim, né? Foi realmente bastante... Foi muito nervosismo, assim. E também foi quando eu conheci pessoalmente meu professor. Eu já tinha tocado alguns repertórios, porque na faculdade era coisa semestralmente também. Você tinha que fazer as provas de banca, né, que eles chamam. Que são as provas que você tem que tocar tal repertório. E depois... aí você tinha um sistema de notas, se você passa, enfim, ou não. Sim. Além das provas teóricas também. E daí, quando eu entrei, mano, pessoalmente isso era outro mundo. Mas, ao mesmo tempo, era muito mais forte, cara, essa questão de conservatório, tá ligado? Então, era muito forte isso. E quando eu cheguei lá, enfim, tive que tocar
tal repertório, tocar isso, tocar aquilo, eu não sabia nem que eu era, assim, sabe? E principalmente que a faculdade de Santa Marcelina, engraçado dela, e diferente das outras faculdades como o USP e o Unesp, era uma faculdade de música popular. Só que quando se trata de música popular, é um termo que eu usei, inclusive, no TCC, que é o MP branco. MP branco. MP branco, exatamente, cara. Porque era um... É um padrão, né, É um mano? padrão, exatamente, mano. E era muito louco, porque todas essas pesquisas que eu busquei, assim, quando eu cheguei no ponto de fazer o TCC, foi realmente esse pacto da branquitude que sempre abraça coisas de pessoas pretas, só que o que eles consideram, que eles gostam realmente, né? Então, por exemplo, Tim Maia, Gilberto Gil, Caetano, Milton Nascimento, esses eram altamente tocados lá, mas também vários outros artistas e tal, enfim. E, obviamente, a gente não fala como se fosse uma coisa ruim, é longe disso, mas realmente questionar, mas cadê as músicas mais marginalizadas? Não tinha, porque a maior concentração daquela faculdade são pessoas brancas. E Sim. a minha turma foi a turma mais preta que eu vi, mano. Porque, Mais preta? por causa dessa bolsa. A bolsa do guri chamaram pessoas que fizeram o guri, e o guri estão nas quebradas e por aí. E quando a gente fez esse processo seletivo e a gente tinha essa base e passamos, veio uma concentração de mais pessoas pretas lá nessa minha turma, né? Então foi uma coisa realmente muito interessante. Só que aí a gente teve de mostrar mais essa essência e tal, enfim. Então isso que foi louco, né, mano? Eu acho que de resumo, realmente, da minha vida até chegar na faculdade foi exatamente isso, né? Foi bem extenso, sim. Mas mas agora que eu mantenho até hoje no violino, eu vejo, mano, que agora é um instrumento realmente que eu quero, assim, sabe? Eu gosto de ter maior versatilidade com todos os instrumentos, né? Maior autonomia, né? Que eu sempre foco muito na autonomia que a gente consegue ter. E o violino é uma coisa que eu mantenho até hoje, mas de uma maneira mais política, eu vejo realmente de versatilizar ele, né? Do que a pessoa vê o violino e já fala, pô, é de orquestra, de música clássica, e etc. Você toca mais alguma coisa além do violino? Então, quando eu toquei, desde o início, quando eu falei que eu toquei através de ouvido no teclado, eu Sim. tenho uma coisa que descobri que é o ouvido absoluto. Ou seja, o ouvido absoluto é o ouvido que você consegue distinguir uma nota independente do som que você faz. Só que, obviamente, você não vai chegar, tipo, pra mim e falar, ô, que som é esse aí? Eu não vou saber, mano. Eu não vou saber. É mancada. Exatamente, mas tipo, se você tocar esse som aqui pra mim, eu vou falar que é um ré, vou falar, então, tem sons que você soar pra mim, eu vou entender qual é. E daí, eu nem sabia o nome, obviamente, era tipo, na época eu tinha 11 anos, então eu não sabia nem de nada, mas eu descobri quando eu corrigi uma professora minha, tipo, falou, não, toca aí, acho que ela tinha esquecido a música, ela tocou de um som diferente, eu falei, não, professora, isso é um ré, velho, ela, mas depois essa nota aí, isso é um mi, enfim, ela falou, mãe, você tem um ouvido absoluto e tal, enfim, aí eu falei, pô, que é isso? Aí ela tentou me explicar e pá, enfim. E isso me ajudou muito na faculdade também, né? Porque algumas matérias a gente tem a matéria de percepção, que é onde que a gente fala de ditados melódicos, que é o quê? O professor tocava algumas músicas assim, uma música numa frase musical, eu conseguia pegar de ouvido e já registrar a nota, porque é o que ele mais pedia, né? Ele tocava e a gente tinha que escrever na partitura, né? Então, eu escrevia facilmente, assim, eu gabaritava essas provas, sabe? Tanto que o pessoal ficava meio puto comigo por causa disso, né? Pô, mano, você sabe gabaritar isso, aquilo. Só que, além dessas provas melódicas, tinha rítmica também, enfim, era uma variedade dessas coisas nessas provas. O seu recital de formatura, você disse que optou por fazer uma performance que quebrasse um padrão. Sim, como é que foi, tipo, a reação do público em si? Então, a ideia, eu acho que, começando pela ideia, cara, não foi uma questão, tipo, de um dia para a noite eu pensar e falar, não, vou fazer isso. Foi toda a minha trajetória na faculdade, porque é muito interessante eu falar que, tipo, mano, foi uma turma mais preta entrando na faculdade em si, só que a gente tem que levar essas questões, tipo, que essa turma preta realmente vai ver de uma questão mais política de mostrar a minha essência, ou realmente ver uma faculdade que, pô, novas oportunidades, pô, essa pessoa toca tanto tempo, essa pessoa tem tantos nomes assim, enfim, eu vou só focar nessas pessoas e não interessa o que eu tenho de base, sabe? Então, sempre levar essas questões, porque a gente acaba realmente, culturalmente, claro, a gente acaba realmente cedendo muitas coisas, né? Deixando de ter a nossa liberdade intelectual nesses espaços, né? E quando eu cheguei nisso, foi de tantos recitais de formatura que eu vi
na faculdade, né, de violino e tal, eu era sempre aquela pessoa de roupa social, enfim, todo engomado e tal. Porque esse estilo, essa roupa é a roupa, tipo, mano, você tá alto, assim, essa é a roupa decente, né? Tanto que quando eu mostrei essa minha ideia para alguns professores meus, eles falaram que eu tô exagerando, coisa do tipo, enfim. Teve reações muito negativas, mas as reações negativas não é pelo causa do professor em si, isso é uma coisa de se botar em pauta. A gente tem tudo isso é uma questão muito mais cultural do que personalidade em si. A gente acaba realmente só indo por efeito manada, repetindo o que a gente vai falando, o que os outros falam, enfim. Então, eles pedem pra manter esse estilo porque, mano, é porque nesse lugar é assim, outro lugar é aquilo, então você tem que seguir nesse estilo porque você tem que manter a linha. E a ideia, primeiramente, foi em chamar uma quantidade de pessoas pretas 100%, sabe, né? E eu consegui chamar a maioria, né? E, além disso, porque a ideia de chamar isso é realmente por questão da faculdade em si. Uma faculdade totalmente, de maneira maior quantidade de pessoas brancas lá, e ocupar um palco daquele era uma força muito absurda, né? É uma força muito grande, assim. E, além disso, chamar as pessoas pretas, assim, eu tava conversando com o pessoal, isso, aquilo e tal, foi bem difícil, inclusive, porque tinha muitos violinistas, só que realmente não eram tantos violinistas pretos. E daí, quando a gente chamou e tal, quando eu tive essa oportunidade, pá, eles adoraram a ideia, e mais foram bastante ensaios e pá. E a questão do estilo em si, Sim, eu quis realmente usar essa referência do projeto onde que eu comecei, que é o Guri. E, além disso, usar a camiseta e tal. Meus amigos, vários outros amigos meus, a gente usou a camiseta do próprio projeto, um short e descalços. Apenas isso. Essa ideia realmente foi de usar as camisetas. Todas as camisetas são uniformes, são os uniformes do Guri. E a diferença de todas elas eu quis usar só pra dar meio que pra eu que, pô, esse tal é meu, só dar um certo protagonismo, entre aspas, assim, eu usei o escrito Sou Guri. E você vê, mano, tá todo mundo descalço, assim, com instrumentos. E, além disso, mano, dentro do recital inteiro tem 2 atabaques, tem uma guitarra, né? Tem uma versatilidade muito grande. E, além disso, você vê um pouquinho, tá escrito Éder Miranda, assim, é um parceiro meu, inclusive, que ele fez uma arte, né, do meu rosto, inclusive. sim. Aí a gente resolveu fazer uma arte também no rosto, assim, até corporal, a gente só usar como referência. Então, tipo, realmente foi um grupo majoritariamente preto lá. E isso que é legal, mano, que a gente vê, tipo, um grupo majoritariamente preto, mas você vê um certo colorismo aí, né, velho? Isso que é interessante, né, velho? Porque, mano, todo mundo tá à vontade, eu sinto, passa essa mensagem, tá ligado? Todo mundo tá à vontade, e, mano, Sim, mano. eu acho que foi bem bacana realmente o projeto em si, do que, tipo, tá naquele terno, sabe? Tipo... Sim. E foi louco, porque tem uma das pessoas que ainda mantém essa... O que eu falei, né? É uma questão muito cultural. E por mais que as pessoas achem legal, as pessoas me veem e falam, pô, Vitor, mas o que o pessoal da sua banca vai achar? Pô, mas o pessoal é de boa com isso. Então, vem ainda os questionamentos, né? Por mais Sim. que as pessoas ainda concordam com isso, mas ainda a gente tem essa questão de segurança. Tipo, pô, se eu ficar toda de roupa social, não vai ser muito legal, assim, pra eu pisar no palco deles, uma faculdade, enfim. Eu falei, gente, foda-se. É isso, vai ser isso, assim, sabe? E a gente jogar essa ideia foi bem complicado também, que a gente tinha que buscar todas as camisetas dos guris, as pessoas que participaram e tal, mas quando chegou assim, eu falei, caramba, velho, é isso, sabe? E a ideia do resultado de formatura eu conciliou também com o meu TCC, porque o TCC que eu fiz foi... O tema dele é um violinista periférico, uma visão decolonializada sobre o instrumentista e o instrumento. Sim. E é sempre bom pontuar cada palavra desse tema, desse título, porque... Primeiramente, é uma coisa não muito. É uma coisa ainda a se abordar o violinista periférico, esses temas. Principalmente juntar a palavra violinista e periférico, né? E também as palavras, uma visão decolonializada sobre o instrumentista e o instrumento. Porque quando eu falo sobre o instrumentista e o instrumento, é a vivência do instrumentista e a vivência de como o instrumento está sendo na mão desse instrumentista, né? Então. Cada ideia foi exatamente isso, sabe? De a gente jogar. Eu jogar bastante violinistas que são muitas referências pra mim, né? Tipo, como, por exemplo,
A Isandra, né? A Isandra Machado é uma violinista que cresceu muito, assim, sabe? Ela já tava bem... Ela cresceu... Já tava na alta, assim, quando eu conheci ela, assim. Pô, eu achei o máximo, sabe? Trocar ideia com ela, jogar essas ideias e pá. E não só ela, mas muitos outros parceiros meus, assim, mano, que não são tão famosos, mas, mano, a gente vê eles diariamente. Muitos dos nossos vê eles diariamente. Porque onde que eles estão? Estão nos vagões, estão tocando na Paulista da Vida. Eles estão tocando em vários lugares, assim, que a gente até passa reto, né? E é legal, mas ao mesmo tempo a gente não é valorizado da gente ver tantos parceiros nossos, artistas, né? Sejam não só no violino, mas também fazendo rima, né? Enfim, slammers também. Então, que estão lá, né? Nos vagões, só que as pessoas, tipo, alguns escuta e tal. Alguns escuta, mas a maioria, tipo, pô, só quer voltar pra casa e tal, né? Enfim. Tipo, dá uma atenção, né? Exatamente, mano. E... Pô, e o louco é que dá pra se entender tudo isso, né, velho? A pessoa, tipo, não deixa de dar uma atenção, porque eu não quero, exatamente. Mas é porque, mano, o sistema é meio que esse, né, velho? Tipo, a gente só serve pra trabalhar, mano. A gente não serve pra ser artista, sabe? Pra ele, a gente tem que ser, tipo... servir ele, sabe? E a gente tem que ser a gente tem que ser um CLT da vida e tal, não ter tempo na área da arte. Tanto que quando a gente fala quando a gente fala da música mais marginalizada, quando a gente, principalmente de slams, né, que estão aí nas quebradas, mano, eu já vi notícias, né, tipo, de guardas, policiais, assim, chegando lá pra atacar, enfim, atirando, tem criança lá, geralmente que tem criança lá, sabe? Porque... É uma estratégia realmente de nos matar diariamente, sabe? É uma estratégia. E as pessoas falam, não, mano, a polícia é despreparada. Nunca, velho. A polícia é muito que bem preparada, velho. Porque eles estão cumprindo o papel deles de nos matar. Então, ela é muito que bem preparada, sabe? Então, é um ato completamente político, mano, ser artista, né, velho? E... Hoje em dia também que tá tendo bastante crescimentos, né, de mais pessoas pretas nas orquestras, de mais pessoas pretas nas escolas e tal. E aquilo que eu falei, mano, por mais que tenha um crescimento de pessoas pretas lá, a gente tem que entender o que essa pessoa preta vai levar pra lá, né? Porque essa pessoa preta vai chegar lá, vai sentar vai manter tocado e só vai mostrar sua imagem e é isso aí, e o maestro vai criticar ou, tipo, chamar atenção, coisa do tipo, a pessoa falar, legal, então vou fazer o que você quer. Ou realmente questionar, sabe? Mudar a voz de muitas pessoas que não puderam ter, né? Seja por trabalho, seja por qualquer tipo de oportunidade não conseguiram ter, e vai estar lá por isso. E é isso aí, sabe? É uma coisa bem complicada, assim, quando a gente fala das pessoas desses espaços grandes, né? Porque acaba sendo essa ideia de manada, né? De caminhando, assim, pô, esse meu amigo tá lá, então vamos lá, vamos caminhando. E como que é ser violinista, mano? Tipo, vindo da quebrada e tá frequentando um lugar que, tipo, mano, tem mais a elite, tá ligado? Pessoas brancas, esse tipo de quebrar, sabe? Esse padrão. Então, o louco é que quando eu comecei na área do violino, assim, eu não morava exatamente no Jardim da Abril, né, como que foi apresentado. Eu vivi essa parte, mas não com uma elite, tanto com uma elite, porque quando a gente vivencia espaços acadêmicos onde que eu frequentei com uma FASM, assim, é um pessoal mais classe média do que elite, porque a elite realmente tá mais na USP, mais honesta, em faculdade, porque realmente eles vão mais pelo hype, né? Nem isso, né? Vão estar lá em Harvard, né? Várias escolas, até a própria Juilliard, né? A minha base, realmente, eu cresci num condomínio de classe média pra alta, assim, e, pô, eu era aquele filho do zelador, mano, então, tipo... E quando você é o filho do zelador, tipo, o zelador tem aquela casa pequena, assim, sabe? Enfim, que, tipo, sim. mano, só 2 cômodos e olhe lá. Só que eu tinha que... a minha infância inteira, por 17 anos, foi aquelas pessoas, mano. Eu não entendia o porquê eu não podia entrar na casa deles, porque eu era uma pessoa suja. Eu não podia deixar de ir pra alguns lugares com eles, sabe? Deixar de me chamar. Eu lembro até hoje, mano, de todas as famílias que me chamaram pra entrar lá, que eu conheço a casa quase que inteira, mas nem tanto. Foi, tipo, 3 só, sabe? Mas de muitos amigos aí que eu conheci. Teve um preconceito em si. Teve não, ainda tem, sabe? E, tipo, teve... e principalmente que... eu mantinha, mais uma vez, né? Mantinha aquela personalidade, tudo estranha, era bem tímido e tal. Então, eu cresci com esse preconceito, assim, sabe? E quando meus pais divorciaram, quando eu tinha 17 anos, em 2018, quando eu fui pequeno, aí sim eu vi um mundo mais real, sabe? Que eu já tinha terminado o ensino médio indo pro cursinho, aí eu comecei a fazer cursinho no João 23, que é uma quebrada também, enfim. Então...
Aí que eu comecei a me identificar. Já tinha identidade, porque por mais que eu estava nesse condomínio de classe média alta, eu ia pra casa de avós, que já era mais do morro. Minha avó lá do Parque do Lago, na Zona Sul, perto do Capão Redondo. Meus avós, tipo, são de roça, praticamente do norte de Minas, sabe? Então, eu já conhecia, mas eu vi uma diferença muito drástica social, né? Quando eu piso em casa. É uma coisa muito louca. Então... eu comecei a ter... não começar a ter a base periférica, mas começar a me reconhecer cada vez mais, porque, enfim, eu nunca tive esse ensinamento, porque ao mesmo tempo meu pai nunca me mostrou tantas referências assim, né? De quebrada, enfim. Porque meu pai, ele meio que foi o inimigo dessas ideias, né? Porque meu pai assiste muito da Atena e tal, enfim. Pior, né? E é louco, por mais que... E é Atena. louco, né? Porque é aquilo, a pessoa pode ser de quebrada, mas assiste da Atena e fala, pô, mano... Fica alienada. Óbvio que fica, né, cara? E, tipo, Sim, é bem sei como que complicado. é. Então, eu acho que... além de ser brisado, veio mais esse ódio, né? Mas não ódio literalmente de raiva, mas um ódio de tentar se organizar, cara. Porque é aí que vem essa frase do Paulo Galo, né? De organizar seu ódio. Não que a gente tenha raiva, obviamente, mas a gente consiga organizar pra gente ter um ódio maior, uma revolta maior contra aqueles que nos matam, que nos oprimem, etc. E chegando lá com violino, mano, a gente vê as mesmas pessoas dos meus, mas, tipo, ainda... culturalmente e automaticamente sendo questão de ser submisso, né? Essa submissão com professores, com maestros, assim, eu não entendi o porquê, vi esse questionamento. E principalmente, mano, quando você vê um cara que sai lá de fora, da Europa, da França, desses lugares que são bem reconhecidos, pisa aqui, e você vê outra pessoa que tem uma base, pô, nordestina total, assim, de ritmos e pá, ritmos afro, etc., quem vai ser mais chamativo é o cara da França, obviamente, né, velho? Não vai ser o cara daqui do Brasil e pá, dentro da área do violino, né, mano? Então, com esse crescimento, tá tendo bastante crescimento hoje em dia, cada vez mais das músicas de base, porque tá tendo realmente um maior hype, né, da cultura preta também, enfim, tá tendo um maior acesso também. Só que ainda tem essa questão de preconceito racial, social, ainda enraizada na gente, né, mano? A gente joga um senso comum ainda, né? Então, essas pessoas, essa questão do acesso ao violino é uma coisa muito complicada mesmo, porque a gente perde muitas oportunidades, realmente, porque o sistema ainda se mantém assim. Muitos meus perderam a oportunidade. Eu nunca fui um aluno de uma escola, realmente, um aluno de projeto social, nunca fui aluno de escola, porque as escolas mantêm um processo seletivo etário, porque além de ter esse processo seletivo de prova de bancas, é uma coisa etária, ou seja, eles preferem que um aluno que esteja começando com 13 anos, com 11 anos, assim, que começa a crescer, porque fala, que coisa bonitinha, o aluno já tá tocando, vai crescer e pá, do que um aluno que começou a tocar violino com 74 anos, sabe? É muito mais fofo, é muito melhor um aluno realmente começar a crescer e ainda mantém essa questão etária. E além dessas próprias escolas, o próprio guri onde que eu comecei tem essa questão etária. Como eu falei, começa de 6 a 18 anos. Se você tem essa idade, mais de 20 anos, para aí você chegar lá, você não pode entrar mais. E aí, onde que você tem? Já que a cultura musical, as aulas de música no Brasil são bem escassas, sabe? E para alguns poucos lugares, poucos coletivos que, graças a Deus, tá tendo muitas melhores, mas ainda são muito mais voluntários do que realmente tendo uma certa verba, tendo certo meio social em relação a isso. Sendo pago, né? Exatamente. E, tipo, mano, de um dia por outro pode acabar, tá ligado? De um dia pro outro. E o próprio guri mesmo, mano, tá tendo cortes, sabe? Tá tendo muitos cortes. Amigos meus, assim, mano, que tem doenças crônicas e não tem mais convênio, sabe? Porque, enfim, o governo tá cortando cada vez mais, sabe? Sim, mano. Então, é uma coisa muito mais complicada. E no violino, o ódio bate mais a questão disso, né? Da gente mostrar, além de questões etárias, mas ainda mais a cultura mais marginalizada dentro daqueles espaços onde que acaba sendo muito mais excluídos, né? E ainda temos poucos violinistas, né? Mas eu consegui ter maior acesso quando eu fiz umas viagens, né? Ano passado eu viajei para Ouro Preto, assim, e com ID Jovem. Gente, usa ID Jovem. ID Jovem é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Mano, quem tiver o NIS, assim, tivesse direito, mano, corre atrás. É um processo, é chato, mas, mano, vale a pena. Eu usei o ID Jovem, e além de usar o ID Jovem, se você é uma pessoa realmente que você... Se você é tímido, é muito ruim, mas se você
Quer conversar, quer conhecer outras pessoas? Vai em hostel. Hostel ajuda muito, Hostel, né? já fui Hostel, também. então, Bacana. hostel, além de ajudar, é barato, porque é tudo compartilhado. O ruim é que você tem que comprar sua comida, etc. Mas, tipo, você conhece muitas pessoas, você conhece muitas culturas. E hostel saem muitas pessoas de fora, muitos de fora, né? Tipo, eu conheci pessoas que saíram, sei lá, da Áustria pra lá. E é muito louco, porque Sim. a gente discute muito essa questão do eurocentrismo, né? E principalmente vem essa questão, tipo, mano, eu sou de fora, eu cheguei aqui, você tem que aprender a falar inglês pra conversar comigo. Os caras, não. Mano, os caras do hostel se esforçavam pra falar português. Umas palavras ou outras erravam, assim, mas eles falavam português porque eles queriam mesmo, sabe? Porque eles entendiam, eles respeitavam a gente, a questão disso. E então, esses lugares é uma coisa muito, muito legal. E por que eu mencionei essa viagem de Ouro Preto? Porque quando eu cheguei lá, eu fui em pleno festival de inverno. Eu não sabia de nada, mano. Fui cru pra lá, sabe? Eu só fui tipo, mano, vai ser eu e o Espírito Santo e é isso. Mano, cheguei lá e, mano, teve o festival de inverno, conheci muitos projetos fodas, cara. Teve um que é um dos parceiros meus que eu conheci lá, mano, os amigões, assim, que é o Projeto Soma, onde eu conheci, tipo, lá no Centro de Convenções da UFOP, né? UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, que tava lá, e é um espaço muito grande, é um estacionamento que eles chamam também, né? De estacionamento, né? De falar, bora pro estacionamento, é o Centro de Convenções. E lá, eu conheci um cara que toca violino, assim, pelo case, assim. Tava com o case lá, enfim. Aí, tipo, eu falei, pô, esse é violino? Mano. Aí eu falei, pô, legal, vai tocar lá? Vou, mano. Mano, e eram uns caras, tipo, eram uns rappers lá tocando e violino como instrumental, tá ligado? Tipo, o cara tava tocando violino, assim, usando como base. Além do violino, berimbau, vários outros tipos de percussão. E eu vi e falei, mano, que coisa absurda, mano. Que coisa muito louca. Isso é muito legal. E são grandes coletivos, assim, mano, que eles estão se crescendo cada vez mais, mano. Porque a gente vê que ainda é muito escasso, mas ao mesmo tempo, de vários lados do Brasil, estão tendo coletivos que estão crescendo cada vez mais. Isso que é interessante, isso que é muito bom, cara. Sim. Você tem a ideia de até montar um quarteto? Como é que Então, surgiu essa ideia de montar um quarteto? essa ideia foi de um dia pro outro, assim, mano. Não literalmente de um dia pro outro, mano. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha algumas bases, obviamente, né? A faculdade me ajudou muito, principalmente em questão de fazer arranjos, né? Fazer um arranjo é praticamente você pegar uma música que já tá composta e pá, e você tentar reescrever ela, assim, mas de uma maneira que você acha legal, acha interessante, assim, colocar mais instrumentos, enfim, deixar mais instrumental, né? E eu fiz alguns e falei, mano, beleza, vai ser eu e eu vou editar, assim, vou fazer a edição no CapCut da vida, vou cortar, vou botar o metrônomo, usar como base, e depois vou tocar isso, depois vou tocar a segunda voz, terceira voz, quarta voz, e depois juntar tudo e soltar. É alguma coisa que eu fazia muito. Tanto que um dos trabalhos que eu fiz, que foi do Gavi, né, que é a música que ele soltou, que é o Legado, eu toquei violino, assim, e ele Sim. curtiu muito, assim, sabe? Então, Bacana, né? Ser uma coisa tipo assim, cara. Não ser uma coisa que foi feita no computador, tá ligado? Foi feita manualmente, tá ligado? Você sim. explicar pras pessoas de fora, caramba, eu participei desse projeto, tá ligado? Pois é. E nem foi no computador, porque nem tenho, tá ligado? Ainda não tem, assim. Foi tudo no celular aí, no Samsungzão aí e tal, pra gente tentar editar. Porque é isso, mano. A gente vai caçando com o que tem, velho. E antes eu só manjava de fazer arranjos em software, tipo, um software bem conhecido que é o MuseScore, assim, que era só no computador. E eu consegui achar um aplicativo no celular aí, quem quiser, chamado Maestro, que curtir fazer esses arranjos, essas coisas. Ele se chama Maestro. E ele é muito bom para as pessoas realmente que curtir, assim, que manjar realmente, tipo, construir, assim, fazer os arranjos. E isso que me salvou muito, mano, porque eu fiz tudo no celular e pá. E veio essa ideia depois que eu soltei esse vídeo, só que eu falei, mano, beleza, eu vou fazer isso tudo para 4 violinos e eu vou fazer a edição de mim mesmo. Só que depois de um tempo, eu lembrei do recital. Falei, mano, eu tenho uns amigos que já são parceiros, já tenho esses contatos. Eu falei, mano, eu vou conversar com os caras do recital, jogar essas ideias. E por que de querer jogar essas ideias? Porque quando eu saí da faculdade e eu comecei mais para as quebradas depois de muito tempo, porque eu não tinha nem tempo para nada, assim. Eu ficava bastante tempo na faculdade e depois eu tinha que trabalhar. Eu fui pra Quebrada do Ceasa, assim, rever uns amigos meus de ensino médio, e depois que eu conheci vários projetos, né? O primeiro lugar que eu pisei lá foi, inclusive, a Casa de Negro, e não era nada de... Era Sim. alguns de musicais, assim, mas teve outros, assim, que era mais artísticos, das crianças fazerem artes e pá, e ver a concentração de crianças chegando lá é muito mais interessante. Eu falei, mano, acho que vai ser isso, mano, a gente vai juntar um quarteto, vamos tocar alguma música e mostrar os instrumentos para as crianças e dar mais essas possibilidades delas Ter o contato, ter né? um contato com o violino e mostrar a versatilidade deles, porque além disso, eu vou mostrar muitas músicas, assim, tanto que um dos arranjos que
eu fiz é o de Tecnobrega, mano, que é bem conhecido, tipo, é uma base no Pará, assim, mas é bem conhecido nos quebrados do Brasil, assim, né? De tentar construir cada vez mais e as crianças se sentirem mais à vontade, sabe? E além disso, a gente tentar ver parceiros meus, assim, crescer, fazer projetos sociais, assim, que sejam muito mais acolhedores, sabe, para as crianças, porque é isso, a arte é uma coisa que... Eu não digo que a arte exatamente salva. A arte, ela anestesia a gente de um mundo onde que, pô, a gente é atacado diariamente, mas a arte é uma das melhores anestesias que a gente tem de fugir de uma realidade, cara. E, realmente, pra mim, o que realmente salva, mano, é a nossa identidade, cara. A gente ter mais identidade, assim, a gente começar a crescer cada vez mais e a arte estando junto com nós. Mas o que a gente consegue realmente ir, voar, seja em viagens, seja em coletivos, é a nossa identidade. E, principalmente, quando a gente fala em coletivo, a gente não pode juntar coletivo com dependência. Porque quando a gente se junta com os parceiros, a gente tem que ter o nosso nome ainda. A gente tem que ter a nossa possibilidade. A gente tem que ter autonomia de chegar e falar, eu não concordo com isso, ou eu posso ter essas ideias assim, pô, eu não acho muito legal. Tem essa brisa que eu soltei e joga, e as pessoas têm que abrir essa possibilidade de jogar. A mesma coisa, você abrir essa possibilidade de você jogar, as pessoas jogarem ideia delas. E, mano, tudo isso é uma coisa diferente da nossa. Porque se a gente é criado no mesmo lugar, até na mesma casa, mano, com as vivências que a gente tem sendo diferente, vai ter alguma coisa nova. Tem que ter alguma coisa nova. Então, cada novidade se juntando, e principalmente que a gente tem bastante referência, bastante essência, assim, de ancestralidade, mano, a gente vai ter um poder muito maior. E hoje em dia, a questão de dependência, a questão de coletiva, acaba sendo muito mais fácil, porque é isso, a tecnologia, tudo faz a gente ser mais dependente de alguma coisa, seja de celular, seja de uma pessoa, seja de um grupo e tal. Então, sim. A gente tem que desapegar de algumas coisas que sejam mais cômodas e realmente mostrar o que a gente sabe, qualquer brisa, mano. Porque é isso, a gente sempre deixa de lado algumas ideias nossas, algumas brisas nossas, porque a gente fala, mano, brisa e tal, acho que eu não vou jogar nada. Porque, simplesmente, é cultural isso, né, mano? A gente espera fazer uma coisa muito boa, uma coisa uau revolucionária, uma coisa que, tipo, sempre o que é legal, o que não é legal. Só que... joga tudo, mano. Joga tudo. E não ter essa vergonha realmente de errar. A gente... não é que, tipo, a gente pode errar. A gente tem que errar. Porque esse que é o rolê. A gente tem que errar, porque com o erro a gente aprende. Com o erro de outras pessoas também a gente acaba aprendendo cada vez mais. E tendo mais autonomia... nossa, tipo, que legal, mano. Eu vou direcionar isso e aquilo. Vou tentar construir cada vez mais coisas. Então, a gente consegue crescer mais em relação. E até aqui a gente, mano, conheceu um pouquinho da sua história. E agora eu queria até que você explicasse pra pessoa até de fora que não conhece o que é o violino, mano. Você ensinar, pegar o violino aí e mostrar pro pessoal. O violino, ele é esse instrumento aqui. Ele é um dos instrumentos de cordas friccionadas. O que são cordas friccionadas? É exatamente isso, que elas têm um arco e através da fricção, através do atrito, ela consegue soar. Mas é só isso que ela consegue fazer? Não. Ela consegue ter várias possibilidades também de tocar acordes, assim, de tocar... a gente consegue ter bastante possibilidade de tocar ele, né? E além disso, as pessoas vão ver que não tem trastes, né? Que, como, por exemplo, comparar isso com o violão, não tem aqueles ferrinhos que tem aqui, porque o violino é um instrumento não temperado. O que é um instrumento não temperado? Quando a gente fala de música temperada, a gente tenta levar uma referência, por exemplo, de umas músicas, alguns conhecem, outros não, o Cravo Bem Temperado de Bach. O Cravo Bem Temperado de Bach, ele é uma das peças dele que ele usa todas as 12 notas dele nas composições, seja em fugas e etc. E a música o instrumento temperado é que ele tem essas 12 notas, exatamente. O violino não tem, ele tem além dessas 12 notas. Como assim, notas de outros nomes? Não, as mesmas, só que soando outro som. Por exemplo, eu vou tocar aqui uma escala, né, que eu chamo de Ré maior, que tocaram essa nota Ré, até esse Ré, isso aqui é mais agudo. Dá pra ver uma grande diferença, vou tocar 2 vezes, dá pra ver uma grande diferença dela, ó. E uma diferença, e vou tocar a mesma escala, só que de um som meio diferente.
Então, é a mesma escala, só que soando de uma maneira um pouco mais diferente, porque é isso, o violino, ele, por ser um instrumento não temperado, ele consegue ter bastante alturas. E outra coisa que é temperada e tem no nosso corpo é a nossa voz. A nossa voz, a gente consegue alterar bastante sons com a nossa própria voz. Então, isso que é legal. E como que a gente consegue, então, tocar algumas músicas do violino? Isso leva a questão de práticas, assim, e a gente conhecendo cada vez mais, tendo autonomia no nosso instrumento. Beleza, eu passo um exercício, assim, a gente toca, faz a forma da mão e pá. E com o tempo a gente vai decorando, a gente vai tendo esse costume, geralmente até faço um desenho, assim, das formas. Ó, essa base aqui, isso a gente chama de pestana, essa é a pestana, e essa é onde que a gente coloca o primeiro dedo. Vai colocando e pá. E aí a pessoa vai... vou lembrar, entre a pestana e o primeiro dedo tem um espaço, eu vou colocar aqui. O segundo é mais afastado, o terceiro é mais junto. Então... a mesma coisa na outra corda. Então, a gente vai se acostumando, tendo autonomia, tendo bastante prática, bastante repetição, e a gente vai conhecendo. E quando a gente aprende música, a gente não espera, eu vou tocar até tal ano, vou tocar até tal época. Não tem até nada. A gente tem que aproveitar todo o processo que a gente tem na música, né? E pode ser mais lento, pode ser mais rápido, a gente tem que respeitar o processo. Coisas que nem na faculdade, nem em outras escolas vai ter isso. Por quê? Como que a pessoa vai respeitar o nosso processo, sendo que, tipo, daqui a 2 semanas vou ter que apresentar, sabe? Então, a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu caminhar diferente, sabe? Então, isso não é respeitado, isso não, desde épocas, assim, até hoje, em alguns lugares não são respeitados, né? E, além disso, o violino ele consegue tocar em inúmeros repertórios, né? Um dos repertórios mais conhecidos são o Bach, porque o Bach, ele é... muitos funks hoje em dia, inclusive, são tocados Bach. Por exemplo, o Butantan é uma partida de flauta, inclusive, que é onde começa. Então... foi uma referência que eu usei pra tocar no meu recital de formatura. Christian Handel, só que ele tocou, essa é uma partida de Bach que eu toquei, que eu treinei, assim. E ele tocou uma versão original do Bach, se quiser mostrar. Tem essa parte que ele tá tocando, a música é rápida e tal. E eu falei, mano, vou juntar meus parceiros, 2 atabaques e uma guitarra, vamos tentar botar um ritmo nisso aí. E depois saiu a questão mais rítmica, né? Eu juntei a guitarra, assim, e os atabaques tocaram o Ijexá, um ritmo africano, no caso. Eles tentaram juntar isso com... E a gente fez, tipo, entre a gente mesmo, mano. Só escrevi, tipo, os acordes de cada música com vida absoluto, consegui buscar os acordes da música. Eu falei, mano, tenta jogar aí. Mano, foi ensaios, e a gente conseguiu juntar tudo isso. Então, você vê cada possibilidade, até da música clássica, ela consegue juntar esses repertórios de música clássica com popular, sabe? Então, o violino é muito versatilizado, a música em si é versatilizada e dá pra juntar. Só que, infelizmente, o preconceito fala mais alto e a ignorância também. E as pessoas podem encontrar seu trabalho, suas redes sociais? Então, eu tenho o Linktree, né? Eu não sei se fala Linktree ou Linktree, mas eu tenho esse link onde que pode ter esses acessos ao meu Instagram, WhatsApp, o YouTube também. No YouTube ainda vou postar alguns vídeos do meu recital, mas já tem alguns que eu toquei com uma orquestra de Guarulhos, inclusive, né? Que eu tive a oportunidade de juntar eu e meu amigo, um dos repertórios, e a gente tocar com essa orquestra. Uma grande oportunidade, assim. Foi muito legal. Quem puder dar aquela olhada, assim, enfim, curtir. Quem curtir a música clássica, a música de bar. E também ver essa diferença realmente de como encaixar um ritmo, né? Tem que ter um olhar bem autônomo mesmo. Tipo, pô, que legal, mano. E isso no YouTube, né? E no Instagram é Vitor Aquele Músico, né? Sem C, sem acento, sem nada. Só escrever Vitor Aquele Músico que vai achar a minha pessoa. E é isso, pessoal. Para você que chegou aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, né? Até o próximo episódio, 4º episódio. E é isso. Tamo junto.